Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos iniciando mais um React da coletiva do professor Abel Ferreira, concedida ontem à noite após a derrota para o Grêmio por 1-0 lá na Arena do Grêmio, eu ia falar Estádio Olímpico. Na Arena do Grêmio, onde o Palmeiras tem um retrospecto bastante positivo, aliás, vinha tendo um retrospecto muito positivo contra esse adversário específico, o Grêmio, seja lá na arena deles, seja no retrospecto geral. Mas ontem foi um jogo chato no sentido de que o Palmeiras teve todas as chances de ter um resultado melhor e não teve. Não foi bom o resultado, claro, uma derrota. Hoje a gente vai ter que torcer para o Botafogo perder. Entendedores entenderão qual é o drama dessa missão de hoje. Mas muita bronca do lado do Palmeiras com relação à arbitragem, não em relação a lances capitais, que realmente não houve. Tem uma reclamação de um pênalti no Endrick lá no começo, que a televisão não mostrou os replays devidamente. Apenas um replay, assim, de um ângulo muito, muito ruim, né, em cima do Endrick. Nossa torcida, assim, a ala mais radical reclama de mais 2 pênaltis, ou seja, 3 pênaltis em cima do Palmeiras. Não acredito, não tive essa impressão em outros lances. Disputa por cima ali do Gustavo Gomes, para mim, disputa de jogo, normal. Mas o problema foi o antijogo, né, praticado pelo Grêmio, picotou o jogo e o juiz permitiu. O Grêmio tá na dele de fazer isso, cada um usa as armas que tem. Mas o Grêmio abusou desse expediente e isso deixou realmente nossa comissão técnica muito irritada. E vamos ver então o que o Abel falou após essa partida, não só dessa questão da arbitragem, mas também de seus próprios erros. Erros na escalação, erros na substituição, e a gente tem que apontar, né? Ninguém aqui está fazendo campanha contra o Abel, a gente sempre tem que pontuar isso, porque sempre tem um chatinho que vem ali, aqui, né? Tá xingando o Abel. Não, não estou xingando o Abel. Estou apontando erros que ele está cometendo. Ele é o maior treinador, talvez, da história do Palmeiras, mas não é por isso que está isento a cometer enganos. E ele cometeu pelo menos 2 enganos bem graves ontem, né? Não com relação à escalação do Endrick, mas em relação à escalação do Arthur do lado esquerdo, que claramente não está funcionando. Eu não sei o que aconteceu nos treinamentos durante essa semana, né? Tivemos uma semana inteira para treinar. Eu não sei se nos treinamentos o Arthur arrebentou ali pelo lado esquerdo, mas o fato é que no jogo isso não está acontecendo. Mas vamos ver o que ele falou. Deu para perceber que na saída de campo você falou que o Palmeiras foi roubado. Deu para perceber pela transmissão da televisão. Primeiro, por que o Palmeiras foi roubado? E segundo, uma pergunta um pouquinho diferente. O Palmeiras, assim como os outros times que estão nas semifinais da Libertadores, eles optou por um time titular. Colocou o que tinha de melhor aqui, além do Rony, que teve um problema durante a semana. Mas, ainda assim, mesmo com o time titular, o Palmeiras perdeu para o Grêmio. Isso preocupa para o jogo contra o Boca na Libertadores? Olha, em relação à primeira pergunta, o que se passa dentro do campo fica dentro do campo. Em relação à segunda, o que é que eu te vou dizer? Eu já falei para vocês várias vezes, hoje era dia da bola não entrar, vejam o lance em que o Veiga vai fazer gol, bate nas pernas do guarda-redes, nas costas e vai fora. Criamos o suficiente para sair daqui com outro resultado, muito volume, muitas oportunidades, bolas na trave. E como eu digo muitas vezes, ou digo sempre, o resultado tomou conta dele hoje, não foi o que nós queríamos e nós fizemos tudo. Acho que nos primeiros 10 minutos. Segue, Abel. Nos primeiros 10 minutos acho que entramos longe das marcações que tínhamos definido, é muito claro perceber isso. E a partir dos 10 minutos acho que o jogo foi todo nosso e não ganhamos porque não fomos eficientes nas oportunidades que tivemos. Foi por isso que nós não ganhamos o jogo. Mas o futebol é assim, e dar os parabéns ao Grêmio, que hoje foi extremamente eficiente e por isso é que ganhou o jogo. Ficou claro, né, na transmissão, e o repórter
captou isso e tentou aproveitar, né? Que a comissão técnica do Palmeiras ficou realmente irritada com a arbitragem e saiu batendo o pé. Fomos roubados, fomos roubados. Aí na hora de perguntar aqui, ó, por que vocês foram roubados? Não, o que aconteceu no campo, fica no campo. Quer dizer, fica claro que a sensação que foi sendo construída ao passar do jogo lá no banco do Palmeiras foi de que o juiz estava roubando o Palmeiras. E uma das frases que foi captada pelos repórteres à beira do campo foi de que a comissão técnica do Palmeiras, um dos membros da comissão técnica, acho que foi o João Martins, falou assim: olha, a gente não tem culpa dos caras terem sido roubados contra o Corinthians. Não adianta querer vir compensar contra a gente. Então, essa é a sensação que prevaleceu ali no banco do Palmeiras. Eu não concordo. Eu acho que o Bruno Arleu, sim, foi danoso ao Palmeiras ontem, mas não por causa do jogo anterior do Grêmio. Ele não tá nem aí que se o Klaus, né? Eu não lembro quem captou o jogo do Corinthians. Não marcou aquele pênalti. O Wilton, né? O Wilton Sampaio. E o VAR, que era o Emerson da Almeida Pereira. Ele não tem culpa. Por que o Grêmio foi roubado e vai querer compensar em cima do Palmeiras? O que ele foi medroso, foi caseiro, foi cagão. Né? De apitar tudo a favor do Grêmio e de deixar o Grêmio fazer cera, ser conivente com a cera do Grêmio e se acovardar com a gritaria da torcida do Grêmio. E aí eles estão em casa, eles têm que fazer isso mesmo, a cada lance. Né? Então ele foi claramente influenciado pelo ambiente da partida e foi caseirão e prejudicou o Palmeiras. Mas eu não acredito que tenha sido para ajudar o Botafogo ou para ajudar o Grêmio porque tinha sido roubado antes. Para mim não tem nada a ver isso. Agora, a sensação que ficou clara ali no banco do Palmeiras foi: fomos roubados. Aí, com relação à segunda pergunta, é recorrente, né? O Palmeiras, quando não consegue o resultado, você vai ver os números, quase sempre jogou melhor. Na produção ofensiva, na própria... No próprio posicionamento defensivo, o Palmeiras foi muito pouco atacado, acabou sofrendo um gol, porque a execução do João Pedro foi muito boa e faltou entrar ligado os 90 minutos, aqueles 10 minutos iniciais foram cruciais para o resultado. O Palmeiras entrou um pouco desligado e meio que cedeu àquela pressão inicial que é natural de cada jogo que você faz fora de casa. Então o Grêmio foi no barulho da torcida, fez uma pressãozinha ali no começo, conseguiu um gol. E aí apareceu a verdade da diferença entre os dois times nos 80 minutos restantes, mais acréscimos. Só deu Palmeiras. Só que o Palmeiras não teve a tal da eficácia. Né? Por quê? Faltou capricho, faltou acertar mesmo. Né? E aí, por que faltou isso? Tá faltando treino, será? Então, esse é um ponto que tem que ser atacado pela comissão técnica do Palmeiras. Embora a gente também tenha várias observações táticas para serem feitas, para que o time criou 18 chances de gol, beleza. Podia ter criado 30, e aí a chance de a bola ter entrado seria maior mesmo com uma eficácia pequena. Então, além da parte técnica, do capricho, no último toque, na finalização ou na própria criação da jogada, às vezes a finalização não sai com a jogada limpa, né? Então por isso que acaba indo para fora. Então precisa caprichar mais na própria construção. Para isso, um melhor ajuste tático, principalmente para usar melhor o lado esquerdo do ataque, que a gente está tendo dificuldade desde que o Dudu saiu. Então precisa ser revista ainda. Essa solução de colocar o Arthur pela esquerda parece... Eu não sei o que pode deixar mais claro que essa solução não foi boa. Competições diferentes, né, Abel? O Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, né, por diversas circunstâncias. Mas você tem um time maduro, um time acostumado, né, a uma competição ou outra. O desempenho hoje, né, mesmo que você não tenha obtido o resultado, não tenha tido essa eficiência, como você citou agora, esse desempenho, você considera que ele é, por exemplo, suficiente para o que você projeta para o primeiro enfrentamento contra o Boca Juniors? Depende para aquilo que tu estiveres a olhar. Estás a olhar para as oportunidades que criamos ou para as oportunidades que falhamos? Pelo que eu criei,
quero eu criar tantas no próximo jogo como criámos aqui. Pelas que falhamos, sim, não podemos falhar tantas como nós criámos. Eu sei que os nossos jogadores querem fazer, como te disse, faltou o que o nosso adversário teve em excesso, e podia ter feito um golo em transição numa perda de bola nossa, num passe interior, quando o adversário está completamente fechado e nós temos que evitar esse passe interior, e que deu transição, que o adversário podia ter feito o golo em transição. Nós não conseguimos fazer, por isso é que não foi por falta do volume, não foi por falta da oportunidade, não foi por falta de encostar o nosso adversário ao último terço. A bola bateu na trave, como disse, não quis entrar. Uma bola do Veiga em cima na primeira parte. Tivemos uma transição do Rony, que acho que ficou um bocadinho com o pé esquerdo, podia ter finalizado, entre outras. Acho que o volume foi muito grande para a pouca eficácia que nós 18 remates, né? 18 remates é muita coisa, é muito volume em casa do Grêmio. Mas volto a referir, o futebol é feito de eficácia, e nós hoje não, nesse quesito, o adversário foi melhor que nós, rematou metade das nossas vezes e conseguiu ganhar o jogo. Cai na que a gente acabou de comentar antes da própria pergunta, né? Ele vai se apoiar nesse número, que é um número expressivo, 18 finalizações na casa do Grêmio. Acho bem pouco provável que outros times tenham conseguido essa marca. Mas em que condições aconteceram essas 18 finalizações? Em quantas realmente o atacante estava com o gol à disposição, sabe, uma chance real? Então esses números eles podem não ser tão definitivos assim. Acho sim que tem que ser olhado mais pelo outro lado. Ele falou assim, depende do lado que você quer olhar, pelas chances que perdemos e pelas chances que criamos. Tem que olhar os dois, Abel. Então as chances que criamos, foram bastante, beleza. Mas nós perdemos por quê? Perdemos porque em algumas delas não teve capricho no último toque, realmente. Às vezes acontece porque o Grande, por exemplo, aquela bola do Veiga, abriu, fez uma grande defesa, o Veiga fez certinho. Teve a bola na trave do Gustavo Gomes, no finalzinho ali, no travessão ainda, na parte de baixo do travessão, ela bate na travessão e vai pro chão ainda. Foi por muito pouco realmente que aquela bola não entrou. Mas poderia ter criado mais. Foram 18, poderia ter sido 30 se tivesse usado melhor o lado esquerdo. Não foi usado. Ou poderiam ter sido, em vez de 18, poderia ter sido 22, 23, mas chances melhores, mais claras, também usando melhor o lado esquerdo. Então sim, cabem as críticas, Abel. Cabem sim as críticas, acho que os números depende de como você quer olhar também. O Abel não precisa ficar tanto na defensiva quando ele é criticado, porque ele tem um moral tão grande, ele tem um estofo de conquistas que permite que ele chegue e fale assim, não estamos bem, mas eu estou procurando a saída e vamos encontrar. Agora ele fica meio que se defendendo, né, como se ele tivesse com o cargo ameaçado, como a gente vê tanto, né, os técnicos fazendo por aí. Não precisa fazer isso, Abel. Mas acredito, né, Abel, boa noite, que você tenha colocado até o seu time principal, claro, porque ainda tem o Campeonato Brasileiro, uma possibilidade de encostar no Botafogo, mas também por ser um último grande teste, às portas de uma decisão que o Palmeiras vai começar na semana que vem. Mesmo que você tenha gostado do desempenho do time, alguns ajustes eu acredito que você tenha observado. Que tipo de ajustes dá para fazer, tirando base do jogo de hoje? Olha, eu vou voltar a repetir o que já disse, que digo há 3 anos. Cada jogo tem uma história diferente, cada competição tem uma história diferente, cada adversário é diferente, cada contexto é diferente, portanto não dá para comparar. Este é um jogo contra o Grêmio, em casa do Grêmio, com um treinador diferente, com uma forma de jogar diferente, com jogadores diferentes, e agora vamos ter uma Libertadores, numa competição diferente, num campo diferente, numa torcida diferente. Este jogo já já passou, parabéns ao Grêmio, e agora vamos nos preparar para o próximo jogo, que é uma decisão. Estamos muito felizes por estar nela mais uma vez e temos muita intenção de estar na final. Abel, perdão retornar à pergunta do colega, mas... Falou e não falou nada, né? Saiu pela tangente ali. O que precisa ser feito? Se ele tem algo que ele observou, que ele acha que precisa mudar, ele não vai falar em público.
até porque ele pode acabar queimando um jogador, aí prejudica a relação dele com o vestiário. Ele é inteligente o suficiente para saber que não pode fazer isso, então ele saiu pela tangente. Vamos ver se algum repórter ainda vai insistir nesse tema até o fim da coletiva. Mas na primeira ele simplesmente se desviou do assunto. Qual foi o desentendimento ali no final do jogo? Porque a gente viu também dirigentes do Grêmio envolvidos, né? Teve uma troca ali de palavras, a gente percebeu que você saiu um pouco irritado, inclusive até antes do jogo. Se você pudesse detalhar, porque o jogo foi muito quente, tanto dentro quanto fora. Naquela falta que o Arte marcou, só fiquei um minuto antes, ou nem 1 minuto, 30 segundos, ele acabou o jogo seguinte. Não houve nada. Vocês querem criar polémica, eu entendo, são tantas câmaras, tantos blogs, tantos programas televisivos, quando não se tem assunto é preciso criar assunto. Eu volto a dizer, o que se passa dentro do campo fica dentro do campo. Não falei com dirigente nenhum, não falei com ninguém. Sim, é verdade, tinha lá um cameraman. Eu pedi à CBF, se pudesse fazer aquele pedido que a CBF fez para o Diniz, para lhe tirar os microfones para não ouvirem. Eu fazia aqui um pedido diretamente, não é preciso, faço um pedido. Se tiram o cameraman de trás, não sei se a visão de trás é boa ou não, mas tem um cameraman sempre ao meu lado. Se me puderem tirar o microfone, acho que já me dou bem com ele, já trocámos ali bebo uma água, depois ele segura-me a água, estamos ali os 2 microfones, nós já fizemos as pazes. Agora, se vocês fizerem o favor de me tirar o cameraman, né? Nós lá em Portugal chamamos o emplastro, né? Tem sempre um cara aqui ao meu lado, né? Sempre a fazer o que eu faço, ouvir o que eu faço, tudo o que eu faço. Vejam os jogadores, os nossos lances, os árbitros, isso os protagonistas estão lá dentro das 4 linhas, não queiram criar... lanço-vos um desafio a vocês jornalistas têm essa responsabilidade, nós treinadores temos a responsabilidade de pôr as nossas equipas a jogar o melhor que conseguimos, organizá-las o melhor que conseguimos, tentar proporcionar o melhor espetáculo, o melhor que conseguimos. Parabéns ao Grêmio, grande estádio, grande gramado, mas não arranjem confusões, não é? Eu sei que isso dá likes, dá cliques, arrebentou, falou, fez, eu sei que isso enche-vos de seguidores, mas essa é a nossa responsabilidade de perceber o que é que queremos passar para fora. Eu não sou perfeito, já disse, tenho as minhas emoções, achei que a arbitragem foi muito hábil, e pronto, e o futebol é assim, e siga. A arbitragem foi hábil. Essa foi a crítica do Abel, sutil, mas eu acho que essa palavra ela traz bastante embutida. Né? A arbitragem foi hábil, ou seja, o que eu entendo de quando alguém fala que outra pessoa é hábil? Ela sabe o que está fazendo, ela consegue fazer o que quer. Então ele meio que deixa implícito que o juiz gerenciou uma situação ali. No meu entendimento, aquilo que eu já havia comentado, ele é medroso. Então ele meio que gerenciou a situação do ambiente da torcida do Grêmio, do estádio do Grêmio, dos jogadores, da própria diretoria que estava ali em volta, né? Ainda revoltados com o lance do jogo do Corinthians. Então ele meio que foi habilidoso para gerenciar essa pressão em cima dele. É isso que eu entendo da palavra hábil. Agora, ele fala isso para encerrar um assunto onde ele enxerga que a imprensa fica procurando polêmicas. Não está falando nenhuma novidade, todo mundo sabe disso, né? Só que ele está meio farto disso. Então ele fala assim, agora vocês estão colocando um cameraman atrás de mim ali, entre a área técnica e o banco. Eu admito que eu não notei esse posicionamento de nenhum cameraman, mas também porque não tinha outra câmera mostrando isso. Mas ele está reclamando, olha, tinha um cameraman atrás de mim. O cara fica em mim, esperando eu fazer alguma coisa, né? Porque depois vai dar like, vai dar seguidor, vai dar polêmica. Então ele lança um desafio para a imprensa. Olha, desafio vocês a repensar que mensagem vocês querem passar para o público. Então, como se faz cobertura de futebol hoje? E não vou falar que só no Brasil, imagino que no mundo inteiro seja assim. Os caras ficam realmente caçando situações que vão gerar engajamento em rede social
que vão dar mais audiência. Sempre foi assim, só que agora com a internet está pior, né? Então, o Abel é um cara que chuta copinho, chuta microfone, chuta não sei o quê. Bota uma câmera em cima dele para não perder nada, que ele vai dar show de novo. E de fato, ele é um cara que se irrita muito na beira do campo. No decorrer do jogo, ele tem um comportamento que é bem diferente do que a gente vê assim, agora, minutos depois, onde ele já se recompôs, já está com o emocional em outra rotação. Então, é uma situação muito específica durante as partidas, né? A forma como ele se comporta. Isso desde o tempo que ele trabalhava em Portugal. Então, os caras falam, põe uma câmera ali para não perder nada do Abel, que o Abel, a qualquer momento, vai dar uma bicuda, vai botar o dedo na cara de alguém, vai, né? É uma estratégia dos comandantes da transmissão, no caso, a Globo. Então ele está falando assim, é isso que vocês querem? Por que em vez disso vocês não colocam câmera para pegar os lances do jogo, né? Aproveita esse câmera para seguir um determinado jogador que é um craque. Então, esse é o desafio que ele está lançando para a imprensa. Faça uma transmissão digna. Não, eu não vou nem dizer honesta. Porque não é desonesto você colocar um cara em câmera caçando o erro do Abel. Não é desonesto, é apenas um oportunismo raso. Onde você aloca um recurso em busca da polêmica fácil, em vez de alocar um recurso para trazer para o consumidor do futebol o melhor do futebol. Então, eu acho que é um desafio bacana lançado pelo Abel, só que eu duvido que a imprensa vai dormir nesse barulho. Vai falar, tá bom, vou colocar 2 câmeras atrás de você da próxima vez. Boa noite, Abel. Tu estava invicto contra o Grêmio, né? Foram 6 jogos, primeiro empate, depois 5 vitórias contra a equipe do Grêmio. Tu tinha um bom retrospecto e hoje tu saiu derrotado pela primeira vez. Se tu pudesse elencar qual foi o principal motivo dessa derrota, da primeira derrota que tu teve. Tu falou sobre as chances criadas, também talvez a arbitragem, tu falou que foi hábil. Enfim, qual foi o principal motivo que tu sai daqui pela primeira vez derrotado? Se a imprensa disser que o que disse que foi por culpa do árbitro é mentira. Portanto, quem optar a ir por aí está a ser mal intencionado. E eles estão insistindo porque teve aquela fala dele no final, saindo. Fomos roubados! Então eles estão tentando arrancar dele. É o que a gente acabou de falar. Eles querem a polêmica. É a sede por polêmica. E o Abel já cortou. Ele fez assim, parem. Se vocês falarem que a gente perdeu o jogo por causa do juiz, é mentira e é coisa de gente mal intencionada. E de fato, ele falou ali dentro do campo, mas ele mesmo já falou assim, o que acontece dentro do campo, fica dentro do campo. Ou seja, ele está desdizendo o que ele disse, mas que na verdade, se eles não podem manter, acho que até por estratégia, não fala que a gente perdeu por causa do juiz. A gente está pressionando o juiz de outras formas, talvez seja uma estratégia de bastidor do Palmeiras. Imagino. Mas se ele não pode falar, se ele está voltando atrás no que ele disse dentro do campo e não está sustentando na coletiva, o que eu acho ok, porque ele tem esse escudo. O que acontece dentro do campo, fica dentro do campo, é uma máxima do futebol. Mas a gente pode falar, foi sim por causa do juiz. O juiz conduziu o jogo, o juiz foi hábil. Então ele mesmo acaba nas entrelinhas sustentando o que ele disse ali na saída. Fomos roubados. O juiz foi hábil. Só que ele não quer passar ou transparecer na coletiva que ele está sendo explícito. Foi por causa do juiz. Ele deixa simplesmente implícito e nega que esteja responsabilizando a arbitragem, até porque também pode parecer um escudo pela falta de eficiência do nosso time. Então ele fala assim, não, nosso time teve problema sim, e por isso que o Grêmio ganhou, e parabéns para o Grêmio que foi eficiente. Então é o que ele sempre fala, né, quando o Palmeiras tem resultados ruins. Gosta nem de Palmeiras, nem gosta do treinador de Palmeiras, ponto, porque isso acontece. Esse é ponto número 1. Ponto número 2, nós não ganhamos o jogo porque não fomos eficazes, ao contrário do nosso adversário, que não foi preciso chutar muito ao nosso golo para fazer golos. Nós chutámos 18 finalizações e não as conseguimos fazer. E em relação ao árbitro, o que eu disse foi uma arbitragem hábil. Só.
É só vocês saberem o que é, bom áudio se não sabem, bom ao dicionário e veem o que é. Não estou a dizer que ele acertou, que se calhar falhou para mim, falhou para eles, acertou para uns, acertou para outro. Ponto. Eu não quero falar disso, isto é o que eu tenho a falar sobre a arbitragem. Não quero falar. Isso não é um problema meu, é um problema da CBF e da Comissão de Arbitragem avaliar os seus árbitros e perceber se há para melhorar ou não. Não é meu problema. E a questão é essa, a eficiência foi o que se passou aqui hoje. E o futebol, e assim, eu queria muito que essa situação invicta continuasse por muito tempo. Como dizia o CEO da Red Bull, não é? O Verstappen ganhou não sei quantas seguidas, disse, eu sei que eu vou perder um dia, o nosso objetivo ou vai ser prolongar isto o mais tempo possível. E eu digo sempre, nós não vamos ganhar sempre, temos ganho muito, e os números o dizem, mas hoje o Grêmio foi muito, muito eficaz e, como te disse, nós não fomos, os primeiros 10 minutos não fizemos o que devíamos fazer e a partir dos 10 minutos dominámos o jogo todo, criámos muitas oportunidades, mas não fomos eficientes. Boa noite, Abel. Ele reforça a situação. Perdemos porque o Grêmio foi mais eficaz. Pronto. E ainda fala, por 10 minutos a gente não fez o que tinha que fazer, foi suficiente para o Grêmio fazer 1-0. E aí o Palmeiras não teve a capacidade de empatar o jogo nos 90 minutos que vieram depois. Além dos 80, mais os acréscimos. Mais até. Então ele está sendo muito cuidadoso para não jogar só na arbitragem a responsabilidade pela derrota. Mas ele reforçou. O juiz foi hábil, se vocês não sabem o que é, vão no dicionário. Mas eu acho que dá para inferir que ele estava, assim, mencionando ali alguma covardia do juiz que gerenciou a situação para não se sentir muito pressionado durante o jogo. Ou seja, um árbitro bunda mole, cagão. Você é um treinador muito tático, né, que gosta de estudar muitos outros times, e o Palmeiras e os seus times são sempre focados na tática. Enfim, eu gostaria de perguntar para você o que você viu hoje taticamente do Grêmio, os pontos positivos taticamente do Grêmio e do Renato Portaluppi no jogo de hoje. Obrigado. Olha, assim, isso é... Pergunta de jornalista gaúcho, pelo sotaque dá para ver que é um local, que tem aquela visão gaúcho-cêntrica do mundo, né? Então, fale do Grêmio, fale do Renato. Eu não sei se ele é do time que faz campanha contra o Renato, que quer derrubar o Renato, ou o contrário, ele quer que elogie o Renato, não sei. Mas é aquela pergunta que, sabe, é para a torcida do Grêmio e não para a torcida do Palmeiras. E a coletiva do Abel é para a torcida do Palmeiras. Mas enfim, o cara tá lá, é gaúcho, é bairrista, é gaúcho-cêntrico. E coloca o Grêmio e o Renato no centro do assunto da coletiva do Abel. Vamos ver o que o Abel fala. É a vossa opinião. Eu não sou um treinador tático. Eu gosto de um jogo organizado, não é? Os melhores treinadores do mundo é assim que fazem. A tática faz parte da organização. A tática, a técnica, a física e a mental. São as 4 componentes do rendimento esportivo, não é só a tática. E um bom treinador... eu vejo logo, não é se ganha ou se perde, essas equipas são organizadas ou não, sabem o que é que estão a fazer dentro de campo ou não. Em relação ao Renato Gaúcho, já disse, é claramente um dos melhores treinadores brasileiros, tem uma forma de jogar muito específica, tem 8 jogadores por dentro, 2 por fora, 2, mais 2, mais 2, mais 2, 2 por fora. O sistema quando era treinador da equipa A do Braga e da equipa B do Braga, um sistema que eu gosto, que conheço. Por que não usa então, Abel? Agora sem o Dudu, esse é o sistema mais adequado para o que sobrou. Tenta esse sistema, Abel. Tenta colocar uma dupla de ataque ali na frente, porque a gente não tem centroavante mesmo. Então coloca Rony e Endrick, um do lado do outro ali, os 2 avançados. E aí você monta a saída de 3... né? Com 2 laterais, 2, um lateral vai, o outro fica, faz a saída de 3, continua fazendo. Você conhece esse sistema, então volta a usar esse sistema, Abel, vai dar bom. Tem jogadores para essas características, porque não jogam com pontas declarados, jogam com jogadores que são mais interiores do que pontas,
na direita e na esquerda para dar ultrapassagem aos laterais, com 2 centravantes muito móveis. Nós sabíamos disso, sabíamos o que tínhamos que fazer. Fizeram um primeiro golo muito bonito, uma situação de toca e romper. É uma das coisas que eu também gosto no futebol, é tocar e quebrar linhas através de movimentos para depois receber a bola na frente. Bacão. Como te disse, achei que foram extremamente eficientes. Achei o Grêmio uma equipa extremamente eficiente, entrou muito forte no jogo, ao contrário do Palmeiras. Os primeiros 10 minutos nós não entramos bem e depois teve tudo a ver com eficácia, ponto. Não vou estar aqui nós fizemos tudo o que tínhamos para fazer, fizemos todas as alterações que podíamos fazer, encostámos os nossos jogadores os que podíamos fazer, mas faltou 2 coisas no último terço: capricho e eficácia. Muito bem. Eu não canso de olhar para essa nossa tela aqui. Essa nossa tela está muito bonita, né? Trabalho desenvolvido pelo Bruno e pela Natália. Vocês podem ver aqui no... lá, não consigo mostrar. Lá no canto esquerdo da tela tem lá o QR Code do Bruno e da Natália para vocês conhecerem melhor os trabalhos deles. Se você está precisando de qualquer trabalho em relação a design, vocês vão ter 2 profissionais do mais alto nível para atender vocês. E foram eles que fizeram esse design novo aqui da nossa tela, onde você tem... agora eu consigo, ó, aqui, ó o QR Code aqui, ó. Moleque, esse é o QR Code que vai levar você para a nossa página para se tornar padrinho do nosso projeto. A gente segue acompanhando o Palmeiras, a gente segue se posicionando sempre a favor do Palmeiras, criticando quando precisa criticar, mas sem sensacionalismo, sem teatrinho, né? Sem ficar fazendo gracinha para virar meme na internet, para viralizar. Aqui a gente gosta de futebol. Falar de futebol e tratar o Palmeiras de forma honesta. Não estou falando que os outros não fazem isso, cada um faz do seu jeito. Mas essas são as diretrizes que a gente segue aqui no nosso projeto. E você vai ser muito bem-vindo caso queira conhecer mais e participar dessa nossa comunidade, participar dos nossos vídeos, dos nossos grupos de padrinhos, dos eventos, churrasco. Aliás, está na hora de fazer mais um. Então fica aqui o convite para você se tornar padrinho do nosso projeto. A gente vai encerrando o nosso React, convidando vocês a ficarem atentos aos nossos conteúdos, nas nossas redes sociais e já entrando no ritmo de bomboneira. Próxima quinta-feira, Palmeiras joga semifinal de Libertadores mais uma vez. Palmeiras e Boca, Boca e Palmeiras na bomboneira. Siga na programação do Verdazo. Um grande abraço a todos e saudações alviverdes.